Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um culto racional, Pai, que o Senhor nos permite, Pai. Pai, obrigado, Senhor da glória, por o Senhor colocar nós nesse ministério, Pai. Ministério que fala do amor do Senhor. Um ministério, Pai, que é dirigido pelo seu Santo Espírito Santo. Ô Pai Santo, Pai amado, nesta noite reunido com nossos irmãos, Senhor da glória, que o Senhor venha derramar chuva de bênção na vida de cada um de nós, Pai. Pai, muitos irmãos que estão hospitalizados, Senhor da glória, que o Senhor, Pai, visita eles em cada leito do hospital. Mesmo aqueles que não conhecem a sua palavra também, Pai. Precisa que o Senhor é o Deus do socorro, o Senhor é o nosso socorro, Pai. Pai, obrigado. Quando nós achava, Pai, que não tinha esperança, o Senhor nos trouxe a esperança, trouxe a sua santa palavra para que nós viéssemos entender. Pai, o Senhor nos enviou como ovelha no meio dos lobos, Pai. E nosso entendimento, Senhor, não dava para raciocinar porque o Senhor enviou nós como ovelha no meio dos lobos. Que o pensamento humano, Pai, poderia ser, o Senhor tinha que nos enviar como leão, que o Senhor é leão da tribo de Judá. Mas o seu Santo Espírito, Pai, nos ensina por que nós foi enviado como ovelha no meio dos lobos. Porque o salmista, no Salmo 23, fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Nada nos faltará. Obrigado, Senhor. Porque o lobo, quando vê a ovelha, primeiro ele vê o nosso pastor e vê o cajado que está na mão dele. Qual o lobo que se aproxima de nós, Pai? E as ovelhas têm que ficar reunidas em seus pés, Senhor da glória. Porque de onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor. Obrigado, Deus. Eu te peço, Pai, pela a vida do nosso pastor Takayama, que o Espírito Santo continue falando com ele, Pai Santo. E esse alimento que nós recebemos toda semana, Pai, todos os dias, através do nosso pastor Wagninho, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que os irmãos dele que não foi convertido ainda, Senhor da glória, que o Senhor envie a seus anjos, Pai, para tocar no coração deles também, Senhor da glória. E um dia eles vão reconhecer o que o irmão falava para eles, não deu ouvido, mas outra pessoa falando, a palavra do Senhor vai entrar como espada de dois gumes, Senhor da glória. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, por mais um culto, Senhor, que o Senhor nos permite, que o Senhor nos dá essa grande oportunidade de estar falando, de estar louvando. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor da glória. Por isso, nesta noite, nós te agradecemos em nome do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por tudo, pelo ar que nós respiramos, Senhor da glória. Pai, ao testemunho do nosso pastor Quinha, Pai, onde que ele não tinha mais esperança, que ele achava que tudo ia se acabar, veio a solução do seu Santo Espírito. Eu sou contigo, filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, Pai, nós estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor já tem feito e continua fazendo na vida de cada um, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te dar o louvor que é devido.
para compartilhar da palavra do Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar ao Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações tudo aquilo que nos é necessário. Nos colocamos diante de ti, sabendo que o Senhor está aqui. Fala conosco o que tu queres, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nos é necessário pela revelação do teu Santo Espírito. Fala com a tua igreja, direciona as palavras e que esta pregação, Senhor, provenha de ti, do teu trono da graça, e o teu Santo Espírito possa falar, Senhor, através dos meus lábios, e a tua palavra possa fluir, e todo impedimento seja repreendido em nome de Jesus e caia por terra, e que a tua palavra tenha livre curso e acesso aos corações, e que tu possas estar dando entendimento a todos, ó meu Pai, e a tua revelação de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu Santo Espírito, aquilo que tu queres falar com cada um, se conosco, se com todos, Pai, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Aqui nos relata, irmãos, a história de Isbosete, que era filho de Saul, que estava reinando em lugar de seu pai, e que ali dois homens, berotitas, como diz a palavra, homens de Beerote, depois nós vamos entender essa questão, eles entram ao meio-dia. Isbosete estava dormindo no seu quarto, eles entram calmamente, mansamente pela casa, entram, matam Isbosete, cortam sua cabeça e levam para Davi. Primeiro nós temos que entender o contexto desta história que é narrada em 2 Samuel 4. Só que para entender este contexto, nós temos que voltar um pouco para o final do livro de 1 Samuel, em que relata ali a morte de Saul e de Jonatas numa guerra. E a partir daquele momento, Davi, ele passa a se tornar rei, e ele começa a reinar sobre Judá em Hebrom. Abner, pós a morte de Saul, Abner era o general do exército de Saul, do reino ali, de todo Israel. Então Abner, ele pega e ele faz Isbosete rei sobre Israel. Isbosete era filho de Saul. E a partir daquele momento, Isbosete passa a reinar sobre Israel. E Davi começa a reinar sobre Judá, em Hebrom. Só que Israel reconhece Saul, Isbosete, filho de Saul, como seu rei. E ali Abner faz todo um jogo ali, uma artimanha, né? Toda uma estratégia ali para que Isbosete se torne rei e Isbosete assume todo o reino. E ali passa a ter um confronto entre Davi e Isbosete. Porque na verdade, irmãos, Davi sempre foi perseguido pela casa de Saul, né? Davi era temido, porque quando Davi serviu o rei, Saul tinha percebido que Deus era com Davi. Então Saul temia Davi, tinha ciúmes. Quando voltava das guerras, as mulheres cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então aquilo criava ciúmes em Saul, porque Deus era com Davi e o povo percebia isso. Irmãos, quando Deus é com um líder, quando Deus é com alguém, o povo todos percebem. Deus
é quem coloca o respeito no coração do povo pelo líder. É Deus quem faz com que o povo se submeta ao líder. É Deus quem coloca o amor, o respeito, a consideração no coração do povo pelo líder. Então o povo amava e admirava Davi. E aquilo tinha causado ciúmes. E a partir de então, Saul passa a perseguir Davi. Essa é uma outra história, nós não vamos entrar nessa questão, mas a partir de então a casa de Saul, ela passa a entrar em conflito com Davi. Tudo isso, irmãos, por uma coisa. Porque Saul, ele perde o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus, mas pela desobediência, ele perdeu o Espírito de Deus. E quando Davi é consagrado para ser rei, quando ele era jovem ainda, na casa de seu pai, quando Samuel vai lá e consagra Davi para se tornar rei, diz que o Espírito de Deus, né, sai de Saul e pousa sobre Davi. Então, irmãos, Saul tinha perdido a graça, tinha perdido, né, a presença do Espírito Santo. A unção ele ainda tinha, porque ele era rei. Ele era ungido do Senhor. Tanto é que Davi não ousou tocar em Saul por causa da unção. Mas Saul já tinha perdido, né? Nos dias de hoje, traduzindo, já tinha perdido a graça. Naquela época não se tinha ainda a graça porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Mas traduzindo para os dias de hoje é como se Saul tivesse perdido a graça, né? Então, a partir desse momento, há toda uma questão de guerra, de conflito da casa de Saul contra Davi. Eu acredito até que Deus permitiu também que Jonatas fosse morto na guerra junto com seu pai Saul, para que não houvesse uma conciliação, porque se Jonatas ele assume o reino no lugar de seu pai, ele amava muito Davi, diz a Bíblia, então eles eram muito amigos. Mas por permissão de Deus, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela perseguição, aquele conflito, foi para que Davi pudesse ser moldado, para que Davi pudesse aprender tudo aquilo que Deus tinha para ensinar na vida dele, e ele pudesse ser preparado para que lá na frente ele viesse a reinar. Amém? Então, irmãos, aqui Davi entra em conflito com Isbosete e eles entram numa certa batalha ali, numa guerra. E Joabe, com seus irmãos, né, eles liderando todo o exército de Davi, ele se põe diante do exército de Isbosete, que estava na liderança de Abner, e eles começam a guerrear, e ali eles ficam um dia inteiro em batalha, só que o exército de Davi começa a prevalecer sobre o exército de Abner, e Abner sai fugindo, em retirada, e Joabe e seus irmãos começam a correr atrás de Abner, só que tinha um deles, que era Azael, que diz que ele corria muito. Então ele perseguindo Abner fugindo dele, Abner tentando se desviar, e Abner falava assim: Azael, se afasta de mim, Azael, se afasta de mim, porque iria eu me acometer contra ti? Se afasta de mim, porque Abner sabia que ele iria matar Azael se Azael continuasse perseguindo, porque Abner era um homem experiente de guerra, era um general, não era qualquer um. E eu acho que Azael ali, naquela euforia, era jovem e queria, acho que, mostrar, né, serviço, e queria ali, e era a oportunidade dele matar um inimigo do rei, um general, um dos principais. De repente, Abner já não aguentava mais correr, eu acredito ali, Azael estava no seu encalço, Abner vira e mata Azael. Azael era irmão de Joabe, para os irmãos entenderem o contexto, tá vendo? Azael era irmão de Joabe, que era general do exército de Davi. E ali ele bate em retirada, consegue escapar. Só que Abner, ele guarda daquilo. Amém, irmãos? Abner, ele guarda... Joabe, ele guarda aquilo em seu coração, tá guardadinho. Em um determinado momento, Isbosete se desentende com Abner, seu general, por causa da concubina de seu pai Saul.
Esbozete vai tirar satisfações porque que Abner se deita com a concubina que era a mulher de seu pai. E Abner ali fica indignado, né? Porque talvez ele pense assim, eu que te fiz rei e agora você vem, né? Eu que te dei toda a força para que você se tornasse rei e agora você se volta contra mim, então, né? Eu vou agora me voltar para o lado de Davi, vou fazer com que Davi seja rei. E ele vai fazer aliança com Davi. E Esbozete fica temeroso, irmãos. Porque Abner era um homem muito importante de influência dentro de Israel. Abner vai, faz concerto com Davi. Davi o despede em paz. E ele vai indo embora. Nesse momento Joabe chega. Joabe chega e as pessoas falam para ele, né? As pessoas ali, você viu quem estava aí? Abner, aquele lá que matou o teu irmão. Lembra que eu falei? Joabe guardou aquilo. Ainda Joabe estava com aquela ferida. Ainda Joabe estava com aquele rancor de Abner. Nós temos um parênteses aqui, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que guardar o nosso coração. Não deixar o rancor, não deixar a inveja, não deixar o sentimento maligno entrar no nosso coração. Vingança. Esse sentimento, irmãos, não provém de Deus, né? A vingança e querer ir lá e vingar. A vingança é do Senhor, irmãos. Amém? Não é do homem. Nós não temos que fazer... É o Senhor que faz a justiça sobre a nossa vida. É o Senhor quem te justifica. Você sofreu dano, você sofreu, né? O problema, a causa, é Deus quem te justifica. Amém? Ali, Paulo, quando ele está com a igreja de Coríntios, Paulo cita isso, irmãos. Ele fala dos irmãos que estão entrando em litígio com outros irmãos. Na tradução de hoje, né? Estão colocando os irmãos na justiça. Um irmão colocando o outro na justiça. E Paulo chega e repreende. E ele fala, como nós, vocês que vão julgar o mundo, junto com Cristo, vão dar não são possíveis de, não conseguem julgar as suas próprias causas? Tem que dar para ímpios julgarem? Né? Paulo repreende, fala, ora, não podeis antes sofrer o dano? Sofrer a injustiça? Paulo fala isso ali para a igreja em Coríntios. Não podeis sofrer o dano, não podeis sofrer a injustiça. Por que Paulo fala isso? Porque, irmãos, Deus é quem nos justifica. Deus é quem é a nossa justiça. Você perde algo, irmãos, Deus te engana, as pessoas te enganam, né? Um irmão ou alguém do mundo passa você a perna e você te engana, Deus é a tua justiça. Amém? Deus é quem vai te justificar. É Deus quem vai te abençoar. Nós temos exemplos em nossa igreja que o pastor cansa de falar. Instrumentos que foram roubados, igrejas que foram divididas e levadas inteiras, igrejas com instrumentos, com tudo. E Deus nunca deixou faltar, e Deus sempre abençoou, irmãos. Por isso que nós temos, né, essa orquestra que nós temos lá na sede, o coral, por quê, irmãos? Porque é bênção de Deus. É bênção. Deus nunca deixa faltar. Amém, irmãos? Então, nós temos que sofrer muitas vezes a injustiça, para que Deus possa nos justificar. Como que Deus vai te justificar? Ser a tua justiça se você não sofreu a injustiça. Então, muitas vezes nós temos que sofrer o dano, irmãos. Nós temos que sofrer a injustiça. Não podeis sofrer a injustiça e o dano? Temos que sofrer muitas vezes. E ficar calado, irmão. O Senhor Jesus, ele não sofreu o dano e a injustiça calado, ele não poderia se justificar, ele não poderia sair em sua própria defesa, até que Pilatos fala, homem, eu posso te livrar, né? Se justifica, fala, eu sei, em outras palavras, né? Eu sei que você não fez nada, mas você precisa se justificar, né? Mas o Senhor Jesus permaneceu calado. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus não se justificou. Ele deixou para que Deus fizesse a justiça dele. Porque era necessário que tudo aquilo acontecesse, que ele padecesse a injustiça. Era necessário, irmãos, para que a ele fosse dado o direito de nos justificar. Então, né?
voltando aqui à palavra, não guarde rancor, não queira justiça, irmãos. Eu já vi pessoas que requerem, quero justiça, quero justiça. Quando você requer a justiça, irmão, você está querendo a justiça dos homens. A justiça de Deus é com misericórdia. A justiça dos homens, não. É a lei de talião, dente por dente, olho por olho. Quando você requer a justiça, irmãos, pois bem, é o direito do inimigo. Você vai ter a tua justiça. Só que você vai cair na mesma situação e vão requerer justiça contra você e você vai ter que pagar. Então tome muito cuidado em requerer justiça. Isso é lei, irmãos. Amém? Requeira que o Senhor faça. O que o Senhor Jesus fez para aqueles homens que estavam ali amaldiçoando ele, tirando sarro e envergonhando diante de toda aquela multidão ali quando o Senhor estava sendo crucificado? O que o Senhor Jesus fez? Pai, taca fogo e mata esses desgraçados. Foi isso que ele fez? Não. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Muitas vezes as pessoas são usadas pelo inimigo para te ferir, para te cometer injustiça. Elas não estão nem sabendo o que estão fazendo, não estão nem percebendo. Né? É diferente, irmãos. Quem está no mundo não sabe nem o que está fazendo, mas o crente, esse sim conhece a verdade. Tem que tomar cuidado, não pode praticar a injustiça nem a iniquidade. E se cometer justiça e iniquidade, se conserta com teu irmão. Amém? Mas às vezes as pessoas do mundo, o diabo está usando lá as pessoas para te ferir, irmãos, e nem sabe o que estão fazendo. Às vezes a pessoa não gosta de você, não vai com a tua cara e não sabe nem por quê. Nós sabemos, porque o espírito que está nele não está em você. Ele não comunga contigo. E o inimigo usa as pessoas. Então nós temos que ter este conhecimento, este discernimento, essa sabedoria. Então, irmãos, Joabe tinha guardado esse sentimento. E quando ele chega e sabe que Abner estava com o rei, ele corre para tirar, para entender o rei o que tinha acontecido, né? Porque ele falou, esse homem aí matou meu irmão e vai deixar ele sair assim e tal. E o rei ali relata que estava sendo feita uma aliança. Joabe, acho que temeu, irmãos. Temeu de perder o posto dele. Rapaz, se o Abner faz aliança e Davi vira rei, Abner, não está escrito isso, irmãos, mas pode ser que ele tenha pensado, né? Abner vai se tornar o principal general e eu como fico? Ele deve ter pensado. Tudo, irmãos, tudo gira em torno, né, dos seus... Se nós deixarmos ser levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, irmãos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Amém? E Abner, Joabe, ele vai atrás de Abner. Só que olha como que ele age, irmãos. Porque Abner era um homem de guerra, era um homem, né, adestrado para a guerra. Era um general, era um homem entendido. Então ele chega para Abner como se fosse na amizade, né? Manda chamar Abner. Abner vem na maior simplicidade. O que Abner está pensando? Eu fiz aliança com Davi, com o rei, e tá tudo certo. Ele nem imaginou, irmãos, que Joabe ia usar de astúcia com ele. Ele chama Abner na astúcia, como se fosse conversar com ele amigavelmente. Quando Abner vem, ele pega e fere Abner e mata. Na astúcia, no engano. Irmãos, se vocês lerem a história, vocês vão ver que isso lá na frente, esse sangue de Abner recai sobre Joabe. Lá na frente, Joabe paga por tudo isso. Porque, irmãos, direito do inimigo. Amém? E Deus também vê todas as coisas, irmãos. Deus conhece o coração. Deus conhece. Deus viu a intenção que estava no coração de Joabe. E isso não agradou a Deus. Só que Deus não fez nada na hora, irmãos, no momento. Passou o tempo, lá na frente, Joabe, ele paga por tudo aquilo que ele fez. Mas esta é uma outra pregação, irmãos. Porque senão
Isso aqui, irmãos, é só uma introdução e eu não consigo nem entrar na palavra. Talvez eu tenha que dividir, porque tem muita coisa para falar aqui, eu vou ter que dividir em duas partes, mas vamos continuar aqui. Então, irmãos, Joabe mata Abner. O que acontece nesse momento, irmãos? Isbosete fica temeroso. Aí ele fala, agora, o homem mais forte que estava do meu lado morreu. Aquele que me fez virar rei, Isbosete, começa a perder força. E eu acredito que até as pessoas do seu reino começam a ver, quem era a coluna de sustentação do reinado de Isbosete era Abner. Abner morreu e agora? Agora Davi, né, e o seu exército vai tomar tudo. O povo deve ter pensado. Aqueles 2 homens de Beerote, que eram capitães da guarda de Isbosete, eles traem seu próprio rei. Por quê, irmãos? Talvez eles não concordassem com Isbosete ser rei, talvez eles não concordassem, eles ouviram falar, né, da unção que Samuel consagrou Davi. Todos sabiam que Davi ia se tornar rei, as coisas, né, as informações rodam, irmão. Vocês acham que é só hoje pelo WhatsApp? Naquela época também tinha, né? Só que lá era boca a boca, né? As informações vão passando. Hoje é com mais rapidez, mas naquele tempo também. Rapaz, acho que aqueles 2 capitães devem ter, né? Rapaz, você vê como as coisas estão acontecendo aqui? Eu acho que Davi vai assumir tudo isso aqui, agora não vai dar não. Então é melhor a gente já debandar para o lado de lá antes que a gente se lasque. Eles devem ter pensado, estou conjecturando aqui, irmãos, né? Vamos fazer o seguinte, a gente sabe da história, Samuel foi lá, ungiu Davi rei, então já era para Davi ter assumido o reinado depois de Saul. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um esqueminha aqui, a gente vai lá e se apresenta, mata Isbosete, leva a cabeça dele lá para Davi e a gente, se dá bem nessa história. Depois nós vamos entender, irmãos, porque esses homens, eles não eram israelitas. Eles eram berotitas, eles eram de Berote. Aqueles 2 homens entram ao meio-dia, Isbosete dormindo na sua cama, naquele calorzão do meio-dia. Acho que Isbosete estava, né, com aquela preguiça danada, irmãos, né? Acho que depois do almoço devia ter, né, aquele calorzão, devia estar. Foram lá e mataram Isbosete, arrancaram a sua cabeça e levaram para Davi. E eles chegam diante de Davi e dizem, né? Rei, chega lá tudo, né? Rei, né? Trouxemos a cabeça aqui do teu inimigo, né? Que procurava a tua morte. Olha o que está escrito. 2 Samuel capítulo 4. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou, ainda usa o nome do Senhor, irmãos. Tem pessoas que articulam, dão um jeito, fazem aquela artimanha e ainda colocam o nome de Deus, né? Filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte, né? Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua semente. Né? Que bonita palavra. Só que tem uma coisa aqui, irmãos. Davi era um homem espiritual. Davi era um homem de Deus. Ele conhecia os segredos de Deus. O que acontece aqui, irmãos? Aqueles homens, talvez eles tentaram ficar bem com Davi para eles, porque eles sabiam, Davi vai vir aqui mais cedo ou mais tarde, vai tomar tudo isso aqui, a gente vai ter que guerrear, porque eles eram capitães do exército de Isbosete, eles iam ter que guerrear. Ou antes que a gente entre em guerra ali e morra, porque Deus é com Davi. É aquilo que eu falei, irmãos, Deus coloca temor, Deus coloca respeito, Deus faz o povo ver. Né? Deus faz o povo ver que ele era com Davi. Então,
Talvez eles pensaram assim, ó, vamos melhor a gente ir pro lado de Davi que a gente vai se dar bem. Só que tem uma coisa aqui, irmãos, tem um ensinamento, né? E vocês vão entender. Antes de eu dizer esse ensinamento, vamos ler aqui. Davi fala para eles: pois se aquele que me trouxe novas dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe porém aos seus olhos, versículo 10, né? Que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras, quer dizer, lhe presenteasse, lhe desse honras. Quanto mais aos ímpios homens que mataram um homem justo em sua cama, em sua casa, sobre a sua cama, pois não requereria eu o sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? Davi fala isso para aqueles dois homens. Por que Davi diz isso para aqueles dois homens? Porque Davi era espiritual. E tem um grande segredo que Davi aprendeu na sua caminhada, irmãos. Aquilo que eu falei, tudo aquilo que aconteceu na vida de Davi, aquela perseguição de Saul, Davi ter que fugir por vários anos, Davi entrar em várias guerras, tudo aquilo, irmãos, foi permissão de Deus para que Davi pudesse aprender as coisas espirituais. Uma lição, irmãos, Deus nunca vai a favor do menor contra o maior. Nunca se levante contra um superior. O pastor é superior ao evangelista, que é superior ao presbítero, o presbítero é superior ao diácono. Amém? E todos os obreiros, né, irmãos, estão ali para cuidar das ovelhas. Então, ovelha não se levanta contra o obreiro, né? Ninguém pode se levantar. Diácono não se levante contra o presbítero. Presbítero não se levante contra o evangelista. Evangelista não se levante contra o pastor. Por quê, irmãos? Porque Deus nunca vai a favor do menor contra o maior. Porque nós temos que crer que, ainda que o superior, o ungido superior esteja errado, quem vai corrigi-lo, quem vai dar direção para ele é Deus. Quem vai mudar o coração, se você está sendo injustiçado pelo um superior, só apenas ore. Porque é Deus. Às vezes Deus está permitindo para que você aprenda alguma coisa. Amém? Então Deus nunca vai a favor do menor contra o maior. E Davi aprendeu isso quando por 2 oportunidades ele teve a chance de matar Saul, né? E Abisai, que era um dos irmãos também de Joabe, lembra que eu falei que eram Joabe e seus irmãos que estavam naquela batalha contra o exército de Isbosete e Abner? Então era Joabe, Abisai e Azael. E Abisai era um dos que estavam com Davi quando Davi ali viu Saul dormindo e Abisai fala: ó rei, hoje o Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos. Palavra do inimigo. E aí Davi cortou a orla dos vestidos de Saul e seu coração pesou. Ele falou: quem tocará no ungido do Senhor e ficará impune? Então Davi aprendeu por quem, irmãos? Quem disse isso para ele? O Espírito de Deus que habitava nele. Então Davi aprendeu pelo Espírito de Deus. É aquilo que o pastor tem fartamente explicado. A revelação vem pelo Espírito de Deus, a sabedoria vem pela revelação, pela palavra, pelo Espírito. Você pode ler a palavra e não entender nada, mas você pode ler a palavra e ter todo o entendimento, porque o Espírito Santo te dá. Se ele não te der, você vai ler e não vai entender nada. Amém? Então, irmãos, né? Davi aprendeu isso. Então, quando aqueles homens trazem a cabeça do rei, Davi se indigna, irmãos. Ainda mais que aquele homem fosse seu inimigo, mas Davi conhecia as coisas espirituais. E Davi jamais, irmãos, ele ia a favor daquilo. Na hora mandou matar aqueles 2 homens. Acharam que estavam fazendo, né, se lascaram. Né? Por quê? Acharam que ia se dar bem e no fim se deram mal. Né? No fim eles se deram mal. Davi nessa situação faz a mesma coisa com aquele homem, né,
que volta da guerra, quando Saul foi morto na guerra, porque Saul estava morto ali, estava ali em guerra com os, se eu não me engano, acho que era com os filisteus, e ali entra numa batalha ferrenha, ele começa a perder, e ele começa a ser perseguido, e aí ele fala para o seu escudeiro, né? Pega a minha espada e lança sobre mim para que eu não seja morto por esses incircuncisos. E o escudeiro temeu, ele falou, pensou consigo, jamais, né? Eu vou tocar no rei, não, meu senhor. E aí o próprio Saul se lança sobre a sua espada, e depois o seu escudeiro vai e faz a mesma coisa, porque eles já estavam cercados e o exército inimigo já ia realmente matá-los. Só que um homem ali, que estava no arraial de Saul, quis levar vantagem. Aí ele pega lá a coroa de Saul, né? Pega, acho que a espada de Saul, não sei, se não me engano, a espada é a coroa, e foge. E ele vem até Davi, né? Isso está no capítulo 1 de Samuel. Ele chega até Davi e fala, rei, aqui, trago boas novas. Achou que estava trazendo boas novas, né? Saul é inimigo de Davi, estava perseguindo Davi, aí agora morreu, vou ser o primeiro a falar para o rei. Irmãos, aprenda uma coisa, tem hora que é melhor ficar calado. É melhor você esperar e ver o que vai acontecer. Porque você quer, né? Vou falar para ficar assim com o homem, para me dar bem com ele. Às vezes você se lasca, é pior. Porque você fala coisa que não deve, acha que vai falar algo que vai ajudar e complica mais ainda. Aquele homem achou isso. Vou lá levar boas novas para o rei. Quando ele chega e fala para Davi, ele acha que ele tá, né? Só que ele foi mais idiota ainda. Por quê, irmãos? Porque ele falou, eu que matei o rei Saul. Ele falou, o rei Saul é inimigo de Davi. Ninguém testemunhou nada, né? Eu cheguei lá e eu vi o rei morto, eu vou falar que eu que matei, vou pegar a coroa aqui e vou levar para Davi. Vou ficar assim com o homem. Porque Deus é com Davi e Deus está dando o reino na mão dele. Irmãos, Davi poderia muito bem tomar o reino em suas mãos. Muito bem. Mas ele não fez isso. Depois nós vamos entender o que o Davi faz quando Saul morre. Ele não vai lá em Israel e toma o reinado. Eu sou ungido aqui, o Senhor me prometeu, então daqui, eu que vou reinar agora. Não, ele não faz assim. Tanto é que quando aquele homem traz, né, a espada, a coroa ali de Saul, no capítulo 1, e ainda o trouxão vai lá e fala assim, eu que matei Saul, que se dá bem na história, mentindo. Toma cuidado com o que você fala. O inimigo requer o direito daquilo que nós falamos. A mentira pertence a Satanás. Por palavras sereis justificados, por palavras sereis condenados. Olha o que acontece aqui, irmãos. Samuel, capítulo 1, no versículo 14 ao 16. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Saul era inimigo, irmãos. Inimigo de Davi. Só que Davi não tocou em Saul por causa da unção. E ele fala aqui, como temeste, né? Como não temeste tocar, matares o ungido do Senhor, aquele homem não tinha matado, irmãos. Mas falou, tá falado. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse, chega e lança-te sobre ele, e ele o feriu e morreu, e disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Aquele homem não tinha matado, mas ele disse. Então Davi disse aqui, o teu sangue seja sobre a tua própria cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Por palavras sereis justificados, por palavras sereis condenados. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o que nós dizemos. Amém? Então aqui, irmãos, né,
é uma situação bem parecida. E Davi falou, ó, se eu fiz a mesma coisa com aquele, eu não vou fazer com você, né? Com vocês dois, pegou e matou aqueles homens. E aqueles homens, né, foram destruídos. Davi, irmãos, ele pranteou, ele jejuou, ele chorou por causa de Saul e por causa de Jonatas, seu filho. A amizade, diz na Bíblia que Davi amava Jonatas, Jonatas amava Davi. Mas não é um amor erótico, não, irmãos, é um amor, né? Não é um amor que muitos dizem aí que é um amor homossexual. Não é isso. A Bíblia diz que é um amor, amizade. Eles tinham tanta amizade que eles se amavam. Eles se amavam, né? Então Davi pranteou e jejuou ali o dia inteiro por causa da morte de Saul e seu filho, e os seus generais também, todo mundo com ele ali fizeram a mesma coisa. Por quê, irmãos? Respeito a um homem que tinha unção, que era rei. Ainda que aquele homem estava caído, mas ainda tinha unção. É a mesma coisa, irmãos, a unção nunca se perde, né? Nunca fale contra o ungido do Senhor, mesmo que ele esteja lá, desviado lá na sarjeta, nunca fale contra o ungido do Senhor. Aí, tá vendo esse daí, ó, tá vendo esse daí que era pastor, olha aí. Toma cuidado, irmãos, nunca profira uma palavra contra o ungido do Senhor. Amém, irmãos? Este é o ensinamento de hoje. Nós estamos quase que na metade da palavra, irmãos, então o tempo não nos permite continuarmos, nós vamos dar continuidade na próxima pregação. Amém, irmãos? Então, leve este ensinamento com você. Nunca toque, nunca fale contra um superior. Porque, irmãos, né? Deus, Ele é quem faz todas as coisas. Tudo aquilo que estava acontecendo, irmãos, estava nos planos de Deus. Deus estava direcionando todas as coisas. Deus nos deixa tudo isso em ensinamento para que a gente aprenda. Aprenda sempre a esperar nele. Não te precipites, não faça, deixa Deus fazer. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nos lava, nos limpa, nos purifica e nos santifica. Dá-nos o entendimento, Pai, e o conhecimento pela revelação, pelo teu Santo Espírito, e faz-nos te conhecer cada dia mais. Fala conosco todas as coisas que nos é necessário. Nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Sei com todos os teus filhos, com a tua igreja, com cada um, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. E que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas. E o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e um forte abraço.